Quem é que te dá a tua primeira câmara? Ou como é que tu obtens a tua primeira câmara? Porque eu sei que câmara não é um mambo barato. As nossas primeiras câmaras eu roubei os meus irmãos lá no Cubico, tá vendo? E é porque estava lá parado, então tipo, dá gás. Ok. Mas eu tenho noção que é um mambo que a nível de budget custa. Tu é porque entras logo na televisão, como é que surge essa paixão? É melhor ir por aí, que é para percebermos como é que tu chegas à faculdade com 10 anos de experiência. Olha, Tiago, a primeira câmara que eu tive, deixa-me lá pensar como é que tudo aconteceu. Eu fiz um processo, com meus 16 anos, eu sempre quis fazer muita coisa. Ok. Sempre quis fazer muita coisa, a minha curiosidade. Eu, com meus 16 anos, comecei a exercer alguma atividade ligada às artes, que era a pintura, porque eu fui bom aluno em EVP, ok. então fui exercendo essa atividade de pinturas. Lembro-me que no Kikolo, no bairro Cauelele, onde eu vim mesmo, no bairro Cauelele, no Kikolo, havia um estabelecimento de fotografia, Foto Estrela, de um pai de um amigo meu, Machel, e eles queriam alguém para desenhar uma câmara fotográfica na parede Ok. e escrever ali Foto Estrela. Eu disse, eu tenho conhecimento, posso fazer. Eu posso fazer. Aos 16. O pai dele assim, o pai dele, pode fazer? Eu disse, eu posso fazer. Eu sou bom de EVP, eu acho que funciona. Ali, não, fiz mesmo, deu certo. Sim. Eu ali, criei condições, tinta, tudo isso, e ali desenhei uma câmera na parede e escrevi bem, Foto Estrela. Ok. Estava ali. E o que é que eu queria, na verdade? Porque eu queria estar perto dele. E o pai dele, como o pai do Machel, falecido, o pai do Machel, era uma pessoa muito rigorosa, enfim, porque eles eram muito religiosos. E era um senhor que não ria mesmo. Ok. E eu precisava estar ao pé deles, até para nós sairmos. Nós éramos colegas de escola, mas ele não permitia que os filhos saíssem. Depois da escola é casa. Ok. Eles não podiam sair por nada. Então, entrar na casa deles era um exercício difícil. Ok, tinhas de ser Só exemplar. que eu queria mesmo estar ao pé deles, porque eles fazem coisas que eu gosto. Tem esses mambos. Eles tinham máquinas fotográficas, enfim. Uau. Curiosamente, eu queria estar ao pé da máquina. Eu Nem lembro que era sabias tempo porquê, de. só queria. Eu lembro que era tempo de faz fotografia e vai ao São Paulo e revelar, porque tinha estudos chineses ou que lá Ok. no São Paulo, onde tinha que se fazer esse processo. Eu ali. Os chineses já estavam aqui. Sim, já tinha chineses há muito tempo, os chineses. Na altura deviam ser vietnamitas, mas pronto. Prontos. Então, foi o primeiro momento em que eu tive contato com máquinas fotográficas, enfim, Ok. porque aquele convívio com Ok. eles, enfim, eu comecei a ver máquinas fotográficas, não tocava, era só mas, ver. yeah. Mas em 2000, já não me lembro bem, 2003, a minha mãe coloca-me para fazer um curso, porque nós digo assim, o Caia, meu amigo, diz muito, eles do AMBO, estás a ver? Vocês do AMBO, Ele diz, não, yeah. Caia bate no peito que ele é do AMBO, ele diz, ok. nós do AMBO somos Yeah. assim. Eu digo, nós do IS. Estás a ver? Nós do IS temos Quando não uma estamos a cultura. voar. Quando não estamos a voar, os nossos pais têm um costume, um hábito que eu acho bonito. Quando te leva para aprender algum ofício, ele é que paga. Ok. Sim, ele é que paga. Então a minha mãe queria que eu aprendesse eletrônica. Uou. Ele queria muito que eu fizesse Engenharia. Esse trabalho de eletrônica. Tentei no ITEL, não deu certo. E depois ela decidiu então me pôr a fazer um curso, a trabalhar num espaço, a fazer um curso. Ok, técnico. Técnico, enfim. Então levou-me para Feira Angoma. Feira Angoma havia ali um espaço onde reparava-se eletrodomésticos, assim. Ele levou-me lá e foi ter com o meu único chefe, que é o Dani. Chegou lá e mestre, tenho aqui o meu filho Tem que fazer alguma para coisa. aprender alguma coisa, ele gosta de trabalhar nisso, mas eu preciso que ele aprenda. Então a minha mãe colocou-me naquele espaço. A minha mãe pagou para eu fazer, para eu aprender. Ela pagou. Ok. Até o mestre Dani, enfim, pôs-me a trabalhar. Comecei a trabalhar. 2 meses eu fui aprendendo. Sim. 3 meses, 4 meses. E de repente, num belo dia, eu vejo o mestre está a tirar o dinheiro, está-me a dar, que era o salário. Eu recebi aquele dinheiro a tremer, porque Só estavas a fazer. eu estou aqui para aprender. Yeah.
Afinal, já deu-me sabias dinheiro. fazer. Yeah, e eu gostava de fazer aquelas... Tipo, gostava daquilo, porque eu já tinha o domínio de reparar telefones, Ok. muitas coisas assim. Reparava já... Eu até tirava telefones, ia no meu bairro, os meus cambas, enfim. Os meus cambas me viam entrar sempre com telemóveis diferentes todos os dias. Ok. Yeah, o Carlos está aqui, o Carlos sabe do assunto. O Carlos está Tu eras o Langa antes do Langa, né? Yeah. Estás a ver como é que é? Eu reparava isso, reparava telemóveis, reparava tudo quanto... Foi tudo que era eletrônica. tu estavas a eletrônica, coisa. enfim. Tinhas curiosidade de desenvolver. Exatamente. yeah. Depois daí fui para a Gemba. Mas o que acontece, Tiago? Ok. Eu naquela altura, mesmo fazendo aquilo que eu fazia, eu tinha sempre paixão pelas câmeras. Ok. Mas ainda não sabias do quê? Não sabia exatamente. Então, havia uma possibilidade de eu fazer um curso de atores. Uma publicidade na TV, curso de atores, enfim. E aí eu aventurei-me em fazer o curso de atores, mas quando cheguei lá para escrever, a fazer a inscrição, eu disse, não, mas eu quero mesmo trabalhar atrás, eu gosto de trabalhar atrás. Ok. Mas não havia esse curso. E não havia esse curso. Na publicidade disseram que havia. Quando fomos nos inscrever, disseram que não seria exatamente porque era simplesmente dos atores. Ok. Eu acabei fazendo aquele curso, mas olhava sempre para os técnicos, para a câmara, essa coisa toda. Tiago, eu saí daquele curso, inscrevi-me naquele curso, abandonei O curso? o trabalho, Na Feira Angoma. porque já não tinha muito tempo, Ok. chocava, então tive que pedir dispensa no mestre, enfim, deu uma dispensa, enfim, Yeah. deu um repouso mesmo. Yeah. Tudo bem, mas tu podes ir. Fui fazer esse curso e no final deste curso decidi convidar os colegas para fazerem parte da minha primeira curta-metragem. Uou! Tu fizeste um curso de atores, terminaste o curso de atores. Terminei. Mas mesmo assim, quando acabaste, vou fazer uma curta. Exatamente. Eu convidei, eu disse, colega, já uma vez estamos aqui no curso, enfim, eu gosto de fazer essas coisas, mas eu quero dirigir um filme. Yeah. E por que eu dirigi o filme? Porque na altura a Aliança Francesa em Luanda, né, tinha um festival que era festival de 1 minuto, filmes de 1 minuto. Ok. Festival de filmes de 1 minuto. Curtas de 1 minuto. 2004. Eu fiz o primeiro filme, curta-metragem meu, participei, não ganhei. Quem ganhou foi o Dito. Ok. Mas participamos no mesmo festival. Ok. Eu não conhecia o Dito, não conhecia ninguém, não conhecia mesmo ninguém. Eu saí de um curso e participei porque vi na publicidade de TV e experimentei. Entrei neste festival, participei, não ganhei o festival, mas saiu-me daí uma veia de dar continuidade. Que é o suficiente. Exatamente. No final de 2004, começo a produzir o meu primeiro filme que, na altura, eu não sabia que daria numa longa-metragem, porque eu sabia que era curta-metragem. Ok. E produzi este filme, curiosamente, com um equipamento que a primeira vez que eu tive acesso à câmera, com um equipamento de um Camba, lembro-me que era na Cuca, umas câmaras amadoras, umas câmaras assim, pequenas, aquelas chamas caseiras de fita. Yeah. Filmamos, gravamos com aquela câmera este filme. Este filme finalizei em 2005. Bem rápido. Este filme, até. sim, em 2005. O primeiro filme longo. Porque tivemos que reunir um grupo de pessoas, eram mesmo os colegas da formação. Ok. No final da formação, convidei os colegas, eu disse, vamos participar de um filme que eu quero gravar, enfim. Vais gravar aonde? Eu quero gravar na Barra do Kwanza. Barra do Kwanza, sim, eu não conhecia bem a zona, mas queríamos uma aldeia. E um colega disse, olha lá, Barra do Kwanza tem uma zona aí, um povo em que podemos lá chegar depois do Miradouro. Ok. Depois do Miradouro tem uma zona ali, um bairro, uma pequena comunidade, lá onde fomos gravar. E lembro-me que gravamos em 4 dias ou em 3 dias, porque foi no final de semana, fomos numa quinta-feira, gravamos sexta, sábado, domingo e regressamos. Passamos mal. Foi uma experiência terrível. Imagino. Foi uma experiência terrível mesmo. E porque também foi um filme que os colegas estávamos todos empolgados, enfim, contribuíram. Saímos, fomos gravar este filme e voltamos com o filme A Lua, o Mistério de Anguita, que é o meu primeiro filme longa-metragem. Ok. O Mistério de Anguita. Este filme, eu
passei o filme em algumas salas, em algumas províncias, conheci algumas províncias com este filme, mas não tinha muito impacto porque eu não tinha publicidade, não conhecia esse caminho de passar publicidade na TPA. Exato. Tudo isso não tinha esses links, não é? Mas foi um filme que fez-me conhecer a província do Namibe. Conheci Cunene também por intermédio deste filme, porque ainda lembro a sala onde o filme passou. Nice. Conheci também Lubango por causa deste filme. E dali foram as aventuras que eu fui ativando nessa fase. Agora, para eu começar mesmo a crescer, Tiago, eu não sabia editar. Não sabia editar. Ok. Não sabia editar, não sabia usar a câmera, porque esses filmes todos que eu contei foram outras pessoas que filmaram e editaram. Eu só apenas estive lá como realizador. Ok. Mas para eu começar a ter contato com estes equipamentos, isso tudo começa quando comecei a projetar o filme Resgate. Quando eu lanço este filme Yanguita em 2005, passaram por aí 2, 3 anos, porque participei no Festival da Carel Filme. Lembro-me que participei no Festival da Carel Filme do Carlos Araújo, no qual o filme sai como segundo classificado, mas o Carlos não tinha prêmio para me dar. Só me disse: teu filme está bom, mas vamos dar para o filme do Dorivaldo, a Zungueira. E eu lembro que na altura o Dorivaldo tinha um apoio da televisão pública de Angola, não sei quem que lhe apoiou, mas alguém da TPA deu-lhe as câmaras e fizeram. A história ficou assim. Eu falo disso porque é o que ficou contado. E ele teve um reforço. E era festival de filme amador. Mas só que ele usou usou já alguns equipamentos que na altura já eram profissionais. Então a TPA sempre foi partido privado. Não. Alguém naquela altura, sim, naquela altura alguém trabalhava pela TPA e apoiou a produção dele, não é? No caso, portanto, pelo que nós empresa pública apoiou um privado. Prontos. Então, aconteceu. Gravou-se o filme e o filme deles venceu o festival. Isso é um bocado injusto. Venceu o festival. E outros realizadores, como Olson Manuel, como tantas outras pessoas que participaram do filme, prontos. Mas o Carlos depois chamou-me e disse: Moeta, teu filme até está mesmo bom, mas só que, nós tínhamos que só dar um prêmio. E era uma câmara amadora, era uma câmara assim pequena que ele dava, assim, uma câmara assim pequena amadora. Tínhamos que dar um prêmio para alguém, então vai ter que ser para alguém que já tem câmara. Por isso é que eu digo que o Carlos é um dos grandes impulsionadores do movimento cinematográfico angolano. Embora não é citado, não é mencionado, as pessoas não gostam de falar dele. Se calhar também por ele ter uma posição assim meio do outro lado do rio. Então entende-se mais ou menos assim. Mas, para mim, foi uma experiência boa ter participado nesse processo todo. Em 2007, foi quando surge o filme do Dito. 2007, que é o Assaltos em Luanda. Ok. Que foi um surge boom. O boom do Assaltos em Luanda, claro. O Dito surge com Assaltos em Luanda em 2006. Eu digo isso, Dito surge em 2006, em 2007 no caso, mas muito antes do Dito já haviam filmes. Já havia Zungueira, já havia o Mistério de Anguita, filme de Mauete. O Assalto em Luanda foi mesmo por causa do hype, né? Exatamente. Foi muito popular o filme. Exatamente. Né? E a grande influência também que ele teve de comunicar, né? Para a TV, teve uma publicidade massiva e também levou até um certo ponto aquilo que era a fasquia naquela altura. Sim, definitivamente. No entanto, quando sai o Assaltos em Luanda, sai também o Biju com a única filha e entra aí num processo que para mim foi mais uma motivação. Claro, mas eu olho e disse: eu acho que eu posso avançar, eu acho que eu tenho que desenhar o projeto, porque até eu tinha projeto em carteira, mas estava meio com uma mania de fazer, enfim.